Olá! Chegamos. Como eu costumo dizer, cada dia é um dia muito especial aqui no nosso projeto Enegrecendo, porque cada dia acontece uma coisa diferente. Hoje a gente deu uma pequena atrasadinha por conta de uma atividade que eu estava fazendo do SESC, e porque a Lourdes também está em campanha, então isso acabou atrasando um pouco a nossa entrada, mas estamos aqui prontas, belas, firmes e fortes, com a proteção de todos os orixás que nos cercam, e anjos, arcanjos, Shivas, e aí a divindade que mais alegrar o seu coração estará conosco nesta noite. O Enegrecendo é um projeto criado para dar visibilidade às candidaturas negras aqui da cidade de Sorocaba, porque nós temos voz, nós temos lugar de fala, e todos esses lugares eles precisam ser ocupados por nós, porque nós, mulheres negras, é que sabemos quais são as nossas necessidades, nós é que conhecemos das nossas especificidades, então nada melhor do que nós mesmas para falarmos sobre isso. E a ideia de dar visibilidade a essas mulheres é porque a sociedade nos colocou num lugar de invisibilidade e de subserviência, né? Então, não adianta a gente achar que o processo eleitoral ele vai seguir ou melhor, o processo eleitoral vai seguir e vai nos valorizar enquanto mulheres negras, porque ele é um processo que é conduzido basicamente por homens brancos, por homens de uma classe social mais abastada do que a nossa, né? Então, a gente precisa nos apoiar mutuamente. Então, hoje, a gente vai falar com a Lourdes Liege, que é uma pessoa que eu gosto muito. A Lourdes, ela já foi coordenadora da Coordenadoria da Igualdade Racial, ela já foi do Conselho da Comunidade Negra, ela é coordenadora da Associação Candum, que aí ela vai falar um pouquinho o que é essa Associação Candum, Sorocaba e Votorantim. Ela é uma Ialorixá, então é uma mulher que nos representa em muitos aspectos da nossa vida de mulher negra. Então eu vou chamar Lourdes Liege. Bem-vinda, Lourdes! Obrigada, Tereza. Obrigada pelo convite. Antecipadamente, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Obrigada, Regina, pela presença, a Kika, e eu quero aqui pedir licença e saudar o Ori de todos, saudar toda a ancestralidade, a sua, a minha e de todos aqueles que estão presentes. Dizer que precisamos, primeiramente, honrar aqueles que chegaram primeiro e que fizeram suas histórias, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que não estão presentes fisicamente, mas estão espiritualmente, porque nós somos constituídos de corpo, físico e espírito. E quando você diz que gosta muito de mim, eu também gosto muito de você, né? Nós tivemos aí uma trajetória juntas e foram experiências incríveis em vários sentidos, né? Então, eu quero agradecer imensamente e dizer o quanto eu sou grata, né, de ter a sua amizade e tê-la conquistado no momento em que você disse que não tinha amigos, lembra? Que era muito difícil para você estar numa cidade que as pessoas não queriam respeitá-la. Então, quando a gente vê uma situação dessa, eu digo que isso é estender a mão. A gente pode segurar a mão da outra pessoa e às vezes soltar, porque às vezes a gente precisa andar, né? Mas a gente estendendo a mão e a pessoa caminhando, é isso que importa.
Eu quero dizer que eu não veio aqui chorar, tá? Dá licença. Tá? Esse é o problema quando a gente faz esse tipo de programa com pessoas que são da nossa convivência, sabe? Então, aqui, ó, agora, dando prosseguimento ao nosso bate-papo, a Lourdes Liege vai falar um pouquinho dela, um pouquinho da trajetória dela, um pouquinho de como é que ela chegou nesse lugar de candidata a vereadora de Sorocaba. Muito bem-vinda, o espaço é todo seu. Bom, eu vou resumir, né, para todos, porque se eu for ficar contando aqui, vão ser várias horas. É assim, a minha trajetória como mulher e estando nesse momento como candidata a vereadora, ela tem muitas histórias, né? Primeiramente, a Maria Tereza já me apresentou, já disse um pouco de mim sobre o meu trabalho, né, como coordenadora da igualdade racial, estando no Conselho Municipal, né, da comunidade negra, participação e desenvolvimento da comunidade negra. Quando eu entrei para a coordenadoria, primeiramente eu fui convidada por uma outra coordenadora, porque eu acredito assim, que quando os presidentes e todos os outros recebem um título, nós não tiramos esse título das pessoas. Então, inclusive, eu quero ressaltar aqui que nós não devemos tirar os nossos títulos, eles são nossos. Outras pessoas ocuparam esse espaço. E ótimo, porque todo mundo tem que estar nesse lugar, que é um lugar político, inclusive. Então, como coordenadora, eu assumi o cargo quando a Lucimara saiu, e eu trabalhei com ela durante 2 anos, mesmo sem ter o cargo. Então, eu acredito que é importante a gente dizer isso, porque tudo é um aprendizado. Então, eu aprendo com uma outra pessoa para ensinar o outro. Só se levanta para ensinar aquele que um dia teve a oportunidade de aprender. E para chegar nesse cargo político, eu acredito que eu faço política desde o momento em que eu tenho 2 filhas, que eu preciso colocá-las em situações melhores, né? E também de empoderamento, uma parte do empoderamento, porque a gente só consegue empoderar uma pessoa ou várias pessoas quando nós conseguimos na sua totalidade, no seu 100%. Então, uma parte desse empoderamento, que é dar voz, dar visibilidade, coisas que eu não pude ter, então eu preciso primeiro fazer de dentro para fora, né? E também trazer as situações do macro para o micro. E isso poder prevalecer, e assim o entorno delas, elas também conseguem fazer isso. Então, o nosso corpo é político a partir do momento de uma gestação, que nós precisamos estar vivos, no momento que nós precisamos percorrer caminhos diferentes para dar condições diferentes para os nossos filhos e para os filhos dos outros. Então, dessa situação, eu vivi muitos anos no serviço público, foram 25 anos de uma trajetória em vários setores. Comecei na Secretaria da Saúde, né, junto com a Regina Cardoso, inclusive, que foi uma experiência maravilhosa, junto com ela. Depois eu fui para a Secretaria de Assistência Social, né, hoje extinta por outra secretaria. Passei depois para a Secretaria de Relações do Trabalho, que onde eu terminei o meu trabalho, né, como funcionalismo público ativo, e fui na coordenadoria que eu ganhei mais espaço para trabalhar com políticas, né, desenvolvendo ações diferenciadas, mesmo que sozinha, infelizmente, porque a coordenadoria não tem mais do que uma pessoa, o que é ridículo, eu vou falar disso num outro momento. E foi nesse espaço que a Maria Tereza ficou junto comigo durante um período como voluntária, e eu aprendi muito com ela e ela comigo. Nós, né, desenvolvemos um projeto e aí passando para políticas públicas. Para chegar hoje como vereadora, o porquê de ser vereadora? Por que tentar essa cadeira nesse espaço? Muitos dizem assim, olha, você pode, você tenta, você tem representatividade. E eu fui convidada, né, por vários partidos, dialoguei com alguns deles, e em 3 deles
as pessoas me disseram, saia você como vereadora à frente, né? Que era um mandato coletivo, e pediram para que eu saísse à frente. Eu aceitei o desafio, aceitei o convite com muito grado, né? Com muito agrado. Por quê? Porque são pessoas hoje, no partido onde eu estou, que é o Partido dos Trabalhadores, que eu consigo um bom diálogo, que eu consigo uma boa trajetória em todas as condições, em todas as agendas, e também fiquei muito feliz de ver a Regina junto, né, nesse trabalho, e outras mulheres. Mas a falta de representatividade, eu acredito que isso seja da maioria das mulheres, que nós não temos. E é uma falácia, né, dizer que mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher. Acontece que a nossa visibilidade enquanto mulher, em todos os sentidos, não estou falando nem da mulher negra somente, em todos os sentidos, ela não chega por falta de condições financeiras, não chega por conta de todas as atividades que nós temos que desenvolver durante o dia para podermos ir para a rua, porque se a gente deixar tudo aqui solto, né, dentro da casa, com os nossos filhos, quem é que vai fazer? Né? Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana, as minhas filhas, né, a Jéssica fez um vídeo essa semana contando como é o dia de uma candidata. E assim, o básico, né, porque outras coisas a gente não consegue mostrar, porque são muitas ações. Então, eu acredito que eu passei por várias redes de apoio, fiz 2 cursos durante 2 anos sobre política somente para mulheres. Nós recebemos esse apoio de outras instituições, uma delas brasilianas, iniciativas brasilianas, o que eu agradeço muito, a Thaisa, que é dá uma assessoria maravilhosa. Tem o Eu Candidata aqui de Sorocaba também, em nome da Marinalva, que também faz esse trabalho extremamente necessário, e o Vote Nelas. Então, são lugares que a gente precisa se agarrar para poder, todos os dias, dizer, não vou desistir. A gente tem que tirar essa palavra da nossa boca, embora eu tenha visto muitas colegas minhas que começaram, em outros movimentos, que desistiram da sua candidatura por conta dessas dificuldades. E estar hoje candidata, hoje, por exemplo, eu comecei as minhas atividades às 5h30 da manhã. Então, chega num momento de exaustão, né? Fiz carreata, algumas coisas deram certo, outras não, e a gente vai aprimorando. Ninguém tem um manual assertivo. Então, o que nós precisamos é do seguinte, no meu ponto de vista, aquela mulher que hoje, assim como eu, já passou por esse caminho e sabe que ali na frente tem um buraco, deve avisar a outra. Nós não somos adversárias, nós estamos do mesmo lado, na mesma situação. Umas mais confortáveis, porque têm condições financeiras, e outras menos confortáveis, porque têm menos condições financeiras, e que às vezes não tem nem assessoria, não tem um grupo de pessoas que apoiam, enfim. E falando em grupo de pessoas que apoiam, eu quero já também agradecer aqui as 2 pessoas, algumas pessoas que estão me apoiando diretamente e as indiretamente também nesse trabalho, porque nós não conseguimos fazer nada sozinho, é impossível, né? Que é o Dr. Clayton, né? Que a gente precisa ter um advogado para muitas situações onde a gente vai conversar. Tem a Valquíria, a Kika, que é uma pessoa querida também, que está aí trabalhando junto comigo, né, nos bastidores. Gente, tem muita gente, deixa eu ver aqui, tá? Para eu não errar, porque senão fica feio para mim. Tem a Jéssica, né, que ela faz o meu marketing, né? Todo mundo está acompanhando aí pelas redes. Quem não está, já peço para acompanhar e compartilhar também, né, essa live, que é muito importante. Então, tem a Alexia, a Marinalva, a Andréia, que faz as minhas fotos, tem a Arlete, a querida, tem a Débora, tem o Edinho, a Kika, a Larissa, o Paulo,
que fez um dos meus vídeos, a Raíssa, tem a Neuza, né? E tem também hoje a Lívia e a Sandra, e que são algumas pessoas que moram em Sorocaba e fazem as redes sociais. Então, a importância de estar amparada por pessoas, direta ou indiretamente, é necessária. Para que esse trabalho ele consiga atingir um maior número de pessoas, chegar no número de pessoas, para que elas possam entender as propostas, ou então ver a minha pessoa, Lourdes, né? Porque, na verdade, meu nome é Maria de Lourdes Moraes. Lourdes Liege é um nome que eu adotei, artístico, né? Porque eu também faço parte da cultura, e então foi um nome que eu adotei. Então, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de me ver aí nas redes sociais. Então, essa é um pouco da minha trajetória de como eu cheguei para ser candidata. Eu tinha prometido para as minhas filhas que eu não ia mais fazer nada esse ano, que eu ia fazer outras coisas. Mas, né, como eu sou uma pessoa de Ogum, sou uma pessoa destemida, quando vieram me convidar, eu aceitei realmente e estou muito grata, porque eu nunca mais serei a mesma pessoa. Eu sou uma outra pessoa, com outro olhar, uma outra perspectiva, e que posso, no momento oportuno, quem desejar sair como mulher na política, eu estou aqui para realmente apoiar e dizer qual é o melhor caminho. Não tem um manual assertivo, mas eu posso dizer aonde é que ela pode acertar melhor. É isso, Tereza. Então, assim, ela já pulou todo o processo, todo o roteiro, né, da nossa programação, né? Então, agora a gente vai, né, vou perguntar para ela o que é mesmo que as meninas acharam que você ia ficar fazendo, né? Se você ia ficar bordando, né? Se você ia pintar, né? Mas, enfim. Eu quero que você fale um pouco para a gente de como a gente falar um pouco a respeito da questão de gênero, né? Como que é estar neste ambiente, que não é um ambiente feito para mulheres, que é um ambiente absolutamente masculino. Como que é estar nesse ambiente? Como que é esse enfrentamento do dia a dia? Você já falou, inclusive, um pouco sobre isso, né? Porque é muito diferente para mulheres enfrentarem uma campanha do que para homens, né? Porque os homens, eles saem de casa e eles se jogam na campanha, né? As mulheres, até que elas se joguem na campanha, os filhos precisam estar alimentados, a casa precisa estar minimamente arrumada, a comida precisa estar feita, né? Então, se você sai de manhã, o café da manhã a gente dá, mas aí tem que deixar o almoço, tem que deixar uma janta engatilhada, tem que ter sempre uma fruta, né, um leite, né? E aí o leite e a fruta, eles não chegam, né, não toca a campainha e entra. Isso quer dizer que a gente teve que ir ao mercado, né? Então, até que essa mulher consiga se jogar nessa campanha, ela tem uma trajetória, né? Que é o que a gente costuma falar, que a estrutura não nos favorece, né? Então, queria que você falasse mais politicamente também, como é esse enfrentamento do masculino, né? Porque os homens também, eles não gostam, né? Não se sentem confortável, né, com mulheres que conhecem o que estão falando, né, e que têm a força da palavra, né, e que sabem se colocar na defesa e na conquista dos seus direitos. Bom, é assim, né? Essa questão da estrutura que antecede a nossa saída às ruas, pelo menos a minha, né? Eu falo a nossa porque é uma luta coletiva. Boa noite, Elaine. Te amo. E então é uma situação e uma condição atípica. Eu adotei para minha vida quando eu disse que ia realmente fazer o trabalho, porque embora a maioria das pessoas me vejam aí nas redes sociais como a blusa laranja, mas eu sou do movimento anti-mulher laranja, né? Que todos conhecem, o que aconteceu aí na política anterior. E eu resolvi realmente trabalhar de verdade, e para não ter esse tipo de situação de precisar fazer todos os afazeres do lar antes de sair, eu resolvi
adotar a alimentação básica, saudável, né? Mas deixar tudo pré-pronto. Então, a gente fez esse combinado aqui em casa. As minhas filhas são grandes, né? Então, são maiores de idade. Então, essa problemática é menor. A Jéssica, que tem 18 anos, que acompanha, né, a minha pessoa a todos os momentos, com exceção de hoje, que ela tinha as atividades dela. Então, nós adotamos isso. A Jaqueline me ajuda no trabalho da madrugada, quando tem algo para fazer, ou algo burocrático, em banco, enfim, outras situações. Então, nós dividimos as ações. E para aquelas pessoas que têm os seus filhos pequenos, né, menores, e ela é a mulher que vai sair para a política, porque eu conheço várias nessa situação, existe pai, né? Então, o pai também tem por obrigação de ficar com os seus filhos, né? Ele não tem só o nome, mas ele também tem a obrigação dele, falando juridicamente. E na situação desse enfrentamento junto com os homens, né? Porque, infelizmente, o sistema ele se tornou patriarcal. Ele era matriarcal, se tornou patriarcal. Eu não tive muitas dificuldades já por conta dessa situação, de ter o conhecimento, de ter realmente buscado saber como é o partido, como ele funciona, quais são as diretrizes, quais são as normativas. Então, eu faço o meu trabalho junto com eles, né? E fazendo esse trabalho junto com eles, eles entendendo que eu tenho conhecimento, então o diálogo ficou melhor. Eu não sei como é em outros lugares, né? Mas, enfim, comigo não foi tão difícil. Uma, porque eu já tinha um grau de amizade com algumas pessoas do partido, outras não, outras a gente vai conquistando no decorrer do tempo. Então, eu consigo, né, percorrer caminhos que talvez outras pessoas ainda não tenham entendido. Então, são algumas situações que, né, a gente pode, né, fazer para que isso seja melhor publicamente falando, publicamente falando, e também estando junto com todos eles, né, participando das reuniões, participando de ações, não somente municipais, mas ações também estaduais, fazendo todo o treinamento que é oferecido pelo partido, né, em tempo hábil, lógico, para você poder ter uma fala parecida com todos os outros vereadores que já são do partido. Para quem conhece o Partido dos Trabalhadores, sabe que os vereadores são de extrema responsabilidade, são grandes, né, falando em números de votos, o que também às vezes assusta, mas não é impossível. Nunca ninguém começou ganhando, né? A primeira coisa que a gente tem é o não, então a gente tem que ir em busca do sim. Lu, eu queria que você me falasse assim duas coisas, né? Você já falou a respeito do partido, como você se articula dentro desse partido que você escolheu. E aí eu queria que você me falasse um pouco dessa sua trajetória dentro do candomblé, porque a Lourdes é uma mulher de candomblé, né? E eu acho importante a gente falar a respeito disso, porque a gente está num momento, num governo e numa campanha, né, onde todo mundo fala assim, eu sou católico, eu sou formado, e eu sou casado, ou eu sou casada, e eu tenho filhas, e eu tenho filhos, e aí, de novo, né, tradição, família, propriedade e igreja católica. E aí eu estava aqui com a minha mãe essa semana, eu falei para minha mãe assim, falei, viu, fala para essas pessoas que não é todo mundo que é católico. E aí, sim, assim, esse discurso, esse boa noite, eu sou católico, esse boa noite é a bandeirinha, né? Eu sou católico, é só para os católicos, né? Como que ficam as outras religiões? Porque aí você tem candomblessista, você tem umbandista, você tem protestante, você tem adventista de sétimo dia, você tem ateu, e aí você vai ter budista, né? Como que faz com essas outras pessoas? Né? Essas outras pessoas, elas não votam? Essas outras pessoas, como que é isso, entendeu?
É porque eu sou da opinião que voto é voto. Sim. Né? E se você está fazendo campanha, você tem que fazer campanha. E aí você vai ter que fazer campanha para todo mundo. Então, assim, esse discurso, né, da moralidade católica é uma coisa que tem me chamado bastante atenção nas campanhas de direita, nas campanhas de esquerda, nas campanhas de centro-esquerda, das conservadoras, de norte a sul, de leste, de oeste. Isso é um discurso generalizado. Né? Então, eu queria saber de você, enquanto uma mulher de candomblé, como é essa. Porque acaba sendo uma disputa de espaço, né? Acaba sendo uma disputa de narrativa. Ainda que eu ache que opção religiosa não é da conta de ninguém, né? Acaba se tornando, né, uma disputa de narrativa. Então, eu queria que você me dissesse um pouco essa questão da sua religiosidade neste momento, nessa campanha, e como que você se movimenta dentro dessa questão religiosa. Bom, assim, né, dentro dessa questão religiosa, eu procuro fazer realmente campanha para todos, né, independentemente da questão religiosa. Porque quando nós vamos para o espaço político, né, para o espaço do legislativo dentro da Câmara Municipal, o meu, pelo menos, é dentro do ponto de vista e seria dentro do ponto da Constituição, né? Se o país é laico, então lá dentro eu também tenho que exercer essa laicidade. Eu não posso proferir somente em nome de uma religião. Eu tenho que falar com as pessoas, com você, eleitor, com você que está aí assistindo, com todas as pessoas, independentemente da religiosidade, independentemente de qualquer outra questão, né? Independente da cor, inclusive. Eu tenho que verificar quais são as questões que mais necessitam naquele momento. Aí, quando é uma coisa separada da outra. Quando eu vou falar de políticas públicas, aí sim, aí eu tenho que atender às demandas. Aí eu sei que a gente precisa atender às demandas das pessoas, né? Dos povos de tradições e matrizes africanas. Nós precisamos atender às questões raciais, tanto do feminicídio quanto do genocídio. Nós precisamos atender essas questões. Fortalecimento de outros setores, que daqui a pouco a Maria Tereza vai me perguntar também. Então, dentro das políticas públicas que nós vamos atender às necessidades, mas fazer políticas públicas vem da demanda da população, da sua voz, da sua necessidade, daquilo que você pede. Hoje, por exemplo, se eu for falar de livre e espontânea vontade, sem fazer pesquisa, né? Eu sei que nós precisamos, nós que somos religiosos e matrizes africanas, seja Umbanda, seja Candomblé, nós precisamos urgentemente fazer com que nós conseguimos legalizar os terreiros. E legalizar os terreiros não é simplesmente ter um documento em mãos que diga que é viável a pessoa tocar até 10 horas da noite. Não. Vai além disso. Vai muito além disso. Eu pergunto para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois, se você é de casa de matriz africana, você tem isenção no seu IPTU? Você tem algum desconto na sua energia? Você tem algum desconto quando você vai comprar material de construção? Se a resposta for não, você não está legalizado. Você tem um CNPJ. Então, eu digo isso com embasamento jurídico, né? Que são as duas pessoas que estão aí e nós estamos trabalhando juntos em algumas questões que são mais específicas, pontuais, que nós vemos que realmente tem a necessidade. Então, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa dar voz, para que a gente possa dar visibilidade, sem ter nenhum problema jurídico, municipal, judicial, nós precisamos começar da base. E começar da base é isso. É entender o que nós precisamos, porque há pouco tempo, dizia-se que religião e política não se mistura. Ela pode não se misturar, mas elas andam juntas, porque se eu não tenho uma política correta para institucionalizar
e para dar visibilidade, para dar voz, e para fazer um ponto de cultura, para poder ter várias atividades dentro de um terreiro, então, como eu vou fazer? Através de quem? Através do quê? Então, quando a gente fala nesse sentido, não basta somente eu dizer assim, eu sou de axé, eu vou fazer por você. Ok, ser de axé é extremamente importante, mas você precisa realmente entender qual é a parte de axé que você quer fazer. Você quer ser de axé interno, você quer ser de axé politicamente falando. A gente precisa andar juntos, né? A política está aí para todo mundo. As casas estão sendo depredadas, tem pai de santo, mãe de santo, sendo aí com um revólver na cabeça para poder quebrar as suas imagens dentro dos terreiros, para quebrar os seus ibás e outras atrocidades mais que acontecem. Então, quando a gente fala disso, nós precisamos urgentemente ter as nossas ações. Existem leis que nos permitem entrar e sair de vários espaços. Então, é isso. Às vezes a gente não precisa de uma associação, nós não precisamos de uma federação. A lei é para todos, independentemente de onde eu vai estar e como eu vai estar trabalhando sobre isso. E dentro do partido, se não tiver alguém, isso em todos os partidos, se nós não tivermos alguém que realmente queira trabalhar essas questões, eles também não vão querer. Não é de interesse. Cada partido tem os seus interesses. Então, se eu ficar de braços cruzados na minha casa, nada vai acontecer. Então, eu preciso movimentar. É igual a lei. Se a lei, ela tem as vendas, né? Mas ela tem as vendas porque se você não for até ela, você não acionar, ela não vai tirar as vendas dos olhos. Então, você precisa estar lá à frente fazendo algo realmente que você saiba o que vai estar fazendo. Acionar a lei, chamar isso para si. É responsabilidade não somente dos políticos, porque nós temos... a maioria, né, hoje ainda tem essa situação. Eu coloco alguém lá e só aquela pessoa vai fazer. Não, a gente não faz sozinho, a gente faz no conjunto. Alguém pode ser o seu porta-voz, eu posso ser o seu porta-voz, mas para fortalecer, você precisa ir na Câmara, você precisa ir lá dar a sua cara a tapa, você precisa realmente estar lá fortalecendo aquela outra pessoa que vai fazer aquilo, principalmente num dia de votação sobre a lei e tudo mais. É isso. Eu falo muito, gente. Eu ia pedir para você falar um pouquinho da Candum. Então, a Associação Candum, ela nasceu tem 2 anos, mas ela não é legalizada, né, porque não tem pessoas o suficiente para trabalhar. Ela é sem fins lucrativos, né? Ela veio realmente para isso, para nortear sobre uma aflição que tinha cometido a todas as pessoas, que é a da legalização, né? É por isso que, inclusive, essa semana eu passei por uma entrevista com o Gabriel, que é da UFSCar, e ele me perguntou exatamente isso. Por que a Candum? Né? Foi o pai Joãozinho Galerani, um grande amigo de Campinas. Ele tem a Armac, que é uma associação, né, instituída lá, grande, por sinal. E ele falou, olha, por que você não monta uma associação em Sorocaba? Para você poder, né, conversar com todos, para poder fazer uma legalização, para poder fazer um ponto de cultura, que na época, né, um secretário da Cultura, inclusive, me procurou para nós fazermos isso, para fazer o mapeamento, porque é importante. Nós temos aí vários projetos, né, que voltam, né, projetos federais, nós temos aí emendas também que voltam, porque nós não temos um CNPJ regularizado, nós não temos atas, nós não temos. Então, eu entendo perfeitamente, né, são casas de matrizes africanas aí que são muito antigas e que têm aí os seus dirigentes que não conseguem, né, às vezes, fazer tudo isso, então precisa de outras pessoas que também precisam ter vontade, porque é um trabalho voluntário, para poder tudo isso acontecer. Então, a Candum surgiu dessa forma, estava indo muito bem, mas as pessoas ainda gostam do que é de fora, né? Não do que está dentro. Então, eu acredito que quando está próximo de você, você tem como cobrar, você tem como ir verificar o que está acontecendo e fortalecer.
né? A palavra sempre vai ser essa, fortalecimento daquilo que você pode participar e fazer crescer e fortalecer as outras pessoas, os seus irmãos, os nossos irmãos. Fechado. Eu acho importante a gente falar a respeito de religiosidade, porque a gente tem aí uma bancada da bala do boi da Bíblia. Precisa, né? Porque é isso, né? Tem coisa que a gente não fala, né? Que as pessoas não falam. Política e religião não se mistura, tá? Mas a gente tem a maior bancada evangélica no Congresso Nacional, né? Política e religião não se misturam, mas o Crivella é prefeito do Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra. Eu acho sim, se as pessoas tivessem isenção de comportamento, isenção de posturas, eu sempre falo isso, você me conhece, você pode acender vela para quem você quiser, não importa que você acenda, para iluminar o seu caminho. Mas, assim, é o seu caminho, né? Não dá para você legislar única e exclusivamente para essas pessoas. Você tem que legislar, você tem que governar para o conjunto da sociedade. E aí a gente pega uma sociedade que é racista desde a sua concepção, né? E aí a gente vai falando de mulher negra, de homem negro, de jovem negro que morre, de pessoas de candomblé, de pessoas de umbanda, né? Como ficam essas pessoas dentro dessa estrutura, né, que está fundamentada pelo racismo? Então, é importante, sim, a gente falar a respeito de religiosidade dentro do cenário político. É importante, sim, a gente dizer que o país é um Estado, que o país é laico. Cada um pode ter a religião que quiser e não pode ser impedido de nada, né? Não pode ter o seu acesso negado por causa disso, né? Então, eu acho essa uma discussão muito, muito importante. A Regina está falando... Podemos respirar, né, Tereza? Sim, com certeza. A Regina está dizendo aqui que você está falando com muita propriedade a respeito desse assunto. E aí, já que você começou falando desse assunto, eu queria que você contasse para a gente aí como é que vai ser esse seu mandato, caso você seja eleita. Eu quero saber um pouco do que é que você pensa em fazer para Sorocaba. Eu queria saber um pouco dos seus projetos. E a Camila também está dizendo aqui, aqui vou botar, peraí. Quero que a Lourdes fale um pouco sobre políticas públicas de saúde mental da população negra, né? Se ela tem essa temática. Então, a gente vai fazer aí o bolão da pergunta, né? Quais são os seus projetos, né? Qual é a área de atuação desses projetos, né? E essa pergunta que a Camila está fazendo a respeito da saúde da população negra. Tá. Antes de responder as perguntas, né? Assim, eu quero dizer que num certo momento da minha vida eu fiz uma fala na Câmara Municipal e falei sobre a laicidade e falei que existia atrás de nós, né, no púlpito, uma cruz, né, e que deveria então existir outras imagens além da cruz. Mas hoje eu retiro isso e digo que a cruz ela pode simbolizar a nossa encruzilhada. Então, vendo hoje com mais maturidade, né, sobre esse assunto. Na questão da saúde mental, sim, é uma das... Laroie! Laroie! Salve, senhor Tranca-Rua das Almas, salve. Salve todo caboclo brasileiro, que hoje é dia de Oxóssi. Oxóssi é um caçador de uma flecha só. E certeiro, né? Então, quando foi me perguntado, Tereza, sobre saúde mental, né? Sim, saúde mental é uma das minhas pautas. Eu tenho aí trilhado num caminho, como eu posso dizer, de várias pesquisas sobre o assunto, né? Fiz um curso na Fiocruz, né? É importante falar dos cursos, porque eu não sou psicóloga, não sou terapeuta ainda, pretendo ser o próximo ano, mas é importante falar sobre a saúde mental, porque
Eu faço atendimento fraterno na minha casa, né, devido à questão de ser do candomblé, de ser do Ialorixá, e também porque é algo que é de mim, né. Então, nesse período, principalmente pandêmico, que nós enfrentamos de problema de saúde, né, dessa problemática toda aí, muitas pessoas me procuraram para conversar, né, que estavam aflitas dentro de casa, sozinhas, que não sabiam o que fazer. Aí eu entrei num grupo do SUAS, né, que fez aqui um trabalho também em Sorocaba, logo no começo, e eu percebi que muitos idosos ficaram doentes por conta desse isolamento social, e o diálogo ajudou muito, né? O diálogo ajudou bastante. Outras pessoas que já tinham problemas de saúde, que também me procuraram, né, para a gente poder conversar, então eu pude ajudar, pude auxiliar, pude fortalecer nesse momento, não fazendo um trabalho terapêutico e nem fazendo um trabalho de psicólogo, e sim fazendo o meu trabalho como de acolhimento, né? Então eu digo que eu preciso aprimorar, e junto com o CRP, né, o Núcleo Étnico-Racial aqui de Sorocaba, eu aprendo muito com a Sueila, aprendo muito com a Elaine, aprendo muito com todas do grupo, que a gente sempre traz as questões da saúde mental. Então, para mim, saúde mental é uma das pautas primordiais. Tenho muito que aprender ainda, porque eu acredito que a gente aprende todos os dias, a todos os minutos. Não dá para eu falar, olha, eu vou correr e vou fazer tal coisa. Não. Primeiramente, a gente precisa saber como que vai ser o orçamento, né? Naquele momento de propor uma política pública. Eu acredito na prevenção, lógico, tem que fazer o tratamento, mas também precisa fazer a prevenção da saúde mental de nossas mulheres, principalmente das professoras, né, que tiveram aí um sofrimento muito grande para poder atingir e atender a expectativa dos seus alunos, das mães que ficaram dentro de casa, né, junto com seus filhos e não sabiam o que fazer e como fazer. Eu ouvi várias falando das suas aflições, das suas necessidades, das suas vontades de não mais fazer aquilo, e dos próprios filhos que cobravam, né? Por que elas estavam estudando se esse ano já não tinha mais nada o que se fazer? Então, são muitas questões que envolvem isso. E uma mente sã é um corpo sano. E nós já temos aí outras questões que envolvem nessa pauta, né, de saúde mental. Eu não tenho como dizer assim, eu vou executar tal política pública. Eu tenho como dizer quais são as pautas e o que nós estamos estudando para poder desenvolvê-las. Essa é uma verdade, porque envolve, né, eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas envolve questões de diálogo com as outras pessoas que estarão lá ocupando uma cadeira no legislativo. Nem tudo que eu vou propor, nem tudo que eu conseguir propor, se eleita for, vai ser aprovado. E não é ser aprovado simplesmente porque não vai ser bom para a população, e sim porque existem os bastidores, gente, né? E os bastidores são feitos de diálogos, são feitos de trocas, né? Se eu te cedo algo, você também consegue algo. Então, é dessa forma. Então, tudo vai depender do momento, tudo vai depender realmente da força. Por isso que eu digo, a força de realmente acontecer uma política pública também está na voz e nas mãos da população. Essa é uma grande verdade. E qual foi a outra pergunta, Tereza? Dos seus projetos de maneira geral. Mas deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma complementação antes, né? Qual que é o seu, como que é o seu diálogo com os outros partidos, né, com as outras forças, né, políticas na cidade e na Câmara de Vereadores? Bom, como eu tive uma trajetória dentro do PAT, né, Posto de Atendimento ao Trabalhador, durante 15 anos, então o meu diálogo com todos sempre foi tranquilo, sem nenhum tipo de problema, enquanto eu estava lá. Eu converso com outros vereadores de outros partidos, não somente do PT, converso com vereadores do PSOL, da direita, enfim.
sem nenhum... Exatamente, Aline. Sim, a participação popular além das eleições, é isso mesmo. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema de diálogo, né? Tanto é que alguns deles, né, não vou citar nomes aqui, mas alguns deles sempre me mandam mensagem perguntando como que está indo minha campanha, me deram várias orientações, né, sobre como estar me locomovendo. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema em dialogar com ninguém. A questão eu acredito que são as forças, né? Como é que você mede, como é que essas pessoas vão medir forças com você que está chegando. É por isso que o preparo, né, para estar atuando é primordial. É primordial. Você precisa realmente estar muito bem preparada e muito bem amparada, juridicamente falando também, né? Porque embora exista o jurídico, né, da própria Câmara, mas você precisa de outros tipos de orientações para você poder permear e também dialogar de outras formas. É uma das ações que nós estamos aí trabalhando com outras pessoas que não querem que eu diga o nome, né? Mas é uma das questões que nós estamos trabalhando junto com ONGs e com, né, terceiro setor e junto com o segundo setor, que também faz parte de um trabalho jurídico participativo e também faz parte da política. Porque quando a política ela somente é atrelada no diálogo dos bastidores com os outros vereadores, você fica muito fechado. Então, você precisa ampliar esse diálogo e trazer para você parceiros que você consiga caminhar sozinho para conseguir aplicar essas políticas públicas que são os terceiros setor, que é um braço da prefeitura, da maioria das prefeituras hoje, né? E quando a prefeitura não consegue suprir uma necessidade, então tem as ONGs aí que são maravilhosas, fazem trabalhos excelentes, diga-se de passagem. Várias em Sorocaba. Sim. Eu queria que você... Queria não, né? Eu quero que você fale um pouco dessa questão, da questão racial mesmo, né? Do recorte racial, né? Não só nos projetos, né? Mas da necessidade desse recorte na administração pública como um todo, né? Se você pensa em discutir sobre isso na Câmara de Vereadores e se você tem algum projeto pensado, né? Ou em elaboração para esse tipo de discussão. Não é assim, Tereza, todos que estão ouvindo, não é nem algo que eu penso, né? Algo que realmente eu preciso fazer, né? Algo que, se uma pessoa que sempre, qualquer candidato, né, que vem falar que está precisamos de representatividade, né? Da população negra nesse espaço de poder ou outro espaço de poder, que eu acredito que nós precisamos de vários espaços de poder, não somente no legislativo, mas também no executivo, federal, estadual. Eu acredito que, infelizmente, nós não tivemos uma carta de compromisso em Sorocaba, mas eu acredito que nas próximas precisa ter uma carta de compromisso para que isso fique realmente visível. Não basta somente eu ser preta, não basta somente eu ser negra, eu tenho que estar comprometida com essas questões. Uma das situações que me aflige muito, como eu falei anteriormente, é a questão de hoje ter uma coordenadoria da igualdade racial somente com uma pessoa. Isso é horrendo, é horrível. Talvez o próximo prefeito, espero eu que não extingua, né? Acredito que a população negra não vai permitir, como nós já não permitimos, lutamos e fomos adiante nessa questão. Precisa colocar outras pessoas junto com a coordenadora, né, para ela poder trabalhar. É impossível você não fortalecer um espaço onde somente uma pessoa está trabalhando. Isso é desumano. É a mesma coisa que dar o doce para a criança, né, e o doce não ter gosto. É humanamente desumano, né? É até uma contradição na fala. Mas é isso que acontece lá dentro. Eu te dou um espaço de poder, mas eu não te dou condições de trabalho. Então, precisa dar condições de trabalho. Outra questão, nós não sabemos hoje dentro isso em várias áreas, né? Mas vamos falar da nossa. Dentro da prefeitura, quantos funcionários negros existem,
né? Então, como é que a gente quer aplicar algumas ações se nós não sabemos nem o que acontece dentro? Então, nós precisamos saber quantos funcionários negros existem. Nós levantamos, quando eu estava como coordenadora, eu fiz esse pedido, né, para o sindicato, não obtive resposta, assim como outras situações que hoje não vem ao caso, mas nós precisamos saber quantos funcionários negros tem. Hoje, o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra precisa ser fortalecido, urgentemente ser fortalecido, porque se você tem, né, um conselho fortalecido, né, realmente fortalecido, né, porque fortalecer é dar condições de trabalho, e dar condições de trabalho também envolve alguns planos, né, para a pessoa ter condições financeiras de desenvolver os seus planos, que isso é possível. E quando você tem uma coordenadoria realmente que funciona, quem estiver na Câmara vai ter essa fonte, esses diálogos. Então, isso se faz necessário. Quando a gente fala em ampliar questões das leis e da comunidade negra, nós não temos como ampliar, primeiramente, ao meu ponto de vista, não tem como ampliar se não foi nem aplicado ainda. Então, precisa ter uma fiscalização, né? Tem aí algumas questões que eu acredito que sejam necessárias, porque como o sistema, né, ele é extremamente racista, né? O racismo estrutural, ele existe, então algumas situações precisam ser feitas, né? Parcerias com universidades, que isso é viável, né? Inclusive já tem um outro município que fez, que conquistou, para que tenhamos histórias verdadeiras dentro das universidades, que esses alunos, e não só na universidade, eu estou falando na universidade porque ele que vai ser o próximo formador de opinião, né? Para que ele possa transmitir esses saberes, né, dentro das questões raciais, dentro das pautas, e possa levar isso numa amplitude. Quando a lei estiver realmente funcionando, aí nós podemos falar em algo mais. Mas, por enquanto, a lei nem consegue funcionar. Por quê? Porque nós não temos representatividade? Tá, mas nós não temos representatividade, nós não temos força num um conselho forte, nós temos pessoas fortes dentro do conselho, mas nós não temos também pessoas, além de uma única coordenadora, trabalhando. Como isso se faz? Você esteve lá nesse espaço, você via o quanto era difícil. Eu vi o quanto a Lucimara sofreu, eu passei pela mesma situação. Então, é isso. Eu acredito que seja nesse sentido. Eu acredito que sem conhecimento do orçamento, sem conhecimento da gente saber de quanto é que a gente vai gastar, quanto é que a gente pode pagar, quanto é que a gente pode investir, fica muito difícil da gente estruturar, né? Na verdade, as contas públicas, ainda que elas estejam no site da transparência, ainda é muito nublado, assim, é muito nebuloso, né? Haja vista um projeto que foi aprovado na coordenadoria e que o dinheiro foi empregado, investido ou colocado, né, num objeto absolutamente diferente daquele para que ele foi escrito, né? Então, eu acho isso urgente fazer isso, né? Saber quanto é que tem para gastar no quê. E eu também penso que os vereadores que forem eleitos agora, eles estão na encruzilhada da história, né? Porque você pega uma cidade, você inicia um mandato num pós-pandemia, em que a gente tem uma situação de desemprego que está muito maior, a saúde da população está mais fragilizada, né? Então a educação está absolutamente fragilizada também, do ponto de vista de você recomeça, você volta, né, de onde parou, né, dessa reestruturação do ensino. Então, serão mandatos muito complexos do ponto de vista da sociedade mesmo, né? E serão mandatos que vão exigir, como você disse, compromisso
compromisso em fazer diferente, compromisso em melhorar realmente a vida das pessoas. Eu queria que você falasse também um pouco a respeito dessa questão. Você estava falando da rede, você falou um pouco da rede de saúde, né? Da rede de proteção à mulher, né? Sorocaba é uma cidade que tem a rede mais completa do ponto de vista das estruturas do município para o atendimento da mulher, né? Então você vai ter o Serem, você vai ter a coordenadoria, você tem o SERAB, que é o Centro de Atendimento ao Agressor, você tem uma série de estruturas que poderiam garantir a segurança da mulher na sua plenitude, mas a gente tem uma rede que ela tem muitas falhas, né, principalmente na sua comunicação. Eu queria saber como é que seu mandato vai incidir, né, sobre essa questão da violência da mulher e a rede de atendimento. Bom, em algumas questões nessa situação da rede de atendimento à mulher, né, lógico, né? Primeiramente, uma das pautas é o engajamento feminino, né? É um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, tem 4 meses, junto com uma ONG, para fortalecer essa mulher, para encorajar essas mulheres, para que elas denunciem os seus agressores, né? Como trabalhar essa questão? Essa questão, ela é complexa. Embora tenhamos uma rede maravilhosa, ela ainda tem as suas falhas, né? As suas falhas de comunicação, realmente. Quando uma mulher ela quer denunciar, eu presenciei um caso nós estamos em novembro, outubro, em setembro. Presenciei um caso em setembro em que a mulher, junto com seus filhos, chamou pela polícia, a polícia demorou para chegar, né? Porque ainda eu acredito que tenha, não pela polícia em si, mas precisa ter, como um todo, um treinamento, né, da necessidade realmente dessas mulheres serem atendidas, né? Porque se ela chamou, se ela pediu socorro, não é uma brincadeira, é uma verdade. Então precisa realmente, não estou falando mal do serviço, e sim da situação, da condição que ainda tem falhas, né? Do sistema que ainda tem falhas, mas o sistema que tem falhas no sentido de que eu não passo por isso, então eu não entendo como é isso. Então precisa ter a sensibilização da ação, que a ação ela tem que ser executada de maneira rápida, né? Então, quando você chega numa pessoa a pedir socorro realmente, ela precisa ser atendida, né? Ela tem os filhos dentro de casa, ela foi ameaçada, né, com arma. Então, precisa ter essa sensibilização. Onde que está isso? Onde é que nós precisamos realmente melhorar a vida dessas mulheres? Né? Porque tem os lugares onde elas podem ficar, mas nem sempre elas querem sair das suas casas, dos seus lares. Elas saem por uma necessidade muito cruel. Então, eu penso que a sensibilização precisa ser realizada e é um dos planos de governo, né, do Executivo, que tem a parceria aí tem a coligação PT-PSOL, de unir, né, os polícias e fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de sensibilização, para que consiga melhorar. É bonitinha essa tela, né? Ela divide. O Roberto Ramos, aqui. Oi, Luz. Você tem algum encaminhamento para dar suporte legal para a retomada da cultura em Sorocaba, principalmente agora, pós-Covid? A gente sabe que o setor da cultura foi um dos setores mais afetados por conta da Covid, né? Então, eu vou aqui pegar a carona nessa pergunta do Roberto e saber 2 coisas. Primeiro, do seu
envolvimento com o setor cultural aqui de Sorocaba, e segundo, como é que o seu mandato pensa em tratar esse assunto. Bom, meu envolvimento com a cultura, né, eu acredito que ele está desde o início da minha juventude, eu sempre gostei da arte, mas fielmente a partir da capoeira, que eu comecei na capoeira e depois em outras danças afros, né? Então eu tenho uma companhia de dança, onde a gente permeou aí vários municípios, e com essa situação pandêmica, né, eu também faço parte do Tempo de Brincar, eu e a Jéssica, e nós ficamos sem a nossa turnê que nós iríamos fazer, e isso realmente afetou muito o setor cultural. Afetou a maioria das pessoas, mas o setor cultural foi aquele que primeiro parou o seu trabalho, por exercer uma atividade próxima das pessoas, né, de aglomeração mesmo, né, porque essa intenção, onde estiver uma pessoa da arte, terão outras várias pessoas aprendendo. Então, nós temos aqui várias situações complexas dentro da área cultural. Nós temos o setor periférico, né, que a gente fala que é o que está fora do centro da cidade, que não consegue, muitas das vezes, escrever um projeto, não consegue entender como chegar nesses projetos para conseguir de volta o seu trabalho. Nós temos aí a situação hoje da Lei Aldir Blanc, né, que foi muito árdua para a gente conseguir dentro do trabalho público, para que isso fosse realmente colocado para a população de uma forma mais facilitada possível, né, que eles não queriam. Eu faço parte, inclusive, do Fórum Municipal de Cultura. Então, quando a gente vê essas situações, a gente fala como é que nós vamos resolver, né? Na verdade, tem que resolver juntos, Roberto. Não tem como uma única pessoa, nunca vai ter. E através da fala do Roberto, eu fico assim sensibilizada, porque ontem, inclusive, né, fechou a inscrição para os projetos da Link. Muitas pessoas não conseguiram escrever e se inscrever, porque encerrou às 17 horas, né? Eu penso que com 11 secretários dentro da cultura, né, que nós tivemos aí nesse mandato de 4 anos, eles podiam ser mais maleáveis, né? Eles podiam ser mais humanos com essas pessoas. E como resolver essa situação? Eu acredito que através do que está acontecendo hoje, esse movimento que vem acontecendo hoje, pós-Covid, né? É uma situação muito bacana, embora a gente tenha essa problemática, de que vários artistas estão se reunindo, escrevendo projetos juntos. Por exemplo, eu sou da dança, então eu pego alguém, eu chamo uma amiga minha que faz uma pintura numa tela, e através daquela dança, ela vai fazer a pintura na tela, e o outro pode desenvolver um vídeo, né? Então, eu estou junto, colocando outros artistas. Eu acredito que o momento nunca deveria ter sido diferente, mas hoje é urgente que as pessoas se unam para poder dividir, né, os valores que aí virão. Nós não podemos ficar somente aí agarrados a instituições, né, por exemplo, como o SESC, que é hoje o que paga melhor, e tem acolhido a maioria dos artistas que ficaram nessa condição e que já tinham contratos com eles anteriormente, mas nós precisamos nos unir, né, em diversidades culturais para poder angariar outros projetos que virão, que eu tenho certeza que virão. E também, Roberto, fazer valer a voz que nós temos. Quando for colocar algum secretário, que se peça, né, para o próximo prefeito a participação, a nossa participação para escolher um secretário, ou minimamente para dar 3 nomes, e que esse secretário realmente seja da cultura, entenda do município. Eu acredito que não dá para a gente ficar trazendo pessoas que sejam de fora, né, como esse último secretário, ele é do Guarujá, né,
Ele pode entender de cultura, ótimo, mas ele não entende das necessidades e especificidades culturais do nosso município. E que com isso, né, nós conseguimos ter uma melhor visibilidade cultural. E os espaços que nós temos, Parque dos Espanhóis, né, a Oficina Cultural Grande Otelo, tudo bem que é do Estado, mas está lá, ocioso, né, precisando de um amparo, então que seja o Parque dos Espanhóis, a Estação Ferroviária, são muitos espaços parados, sem nada a ser feito. E precisa acontecer algo de bonito. Então, que se tenha um movimento para que tenha ações diferenciadas para que a gente conquiste esses espaços melhores dentro da cultura, porque Sorocaba, inclusive, eu vejo uma deficiência cultural. Né? Eu vejo que as pessoas não têm, né? Mas a gente pode ter dentro da escola, né? A gente pode ter em todos os lugares. Então, é esse espaço, a gente precisa dessas conquistas. E parar de sucatear os nossos profissionais com oficinas, né, igual eu também já participei, terceirizadas. Só terceirizar o nosso serviço. Nós não somos sucatas, nós somos profissionais. E a população precisa de uma formação. Nós somos profissionais que têm família, que come, que bebe e que precisa desse dinheiro para trabalhar, para poder viver. Né? Então é isso, nós não somos, quando você vai no barzinho, né, como a gente fez essa campanha, quando você vai assistir um show, né, atrás dessa pessoa que está ali cantando, tem o baterista, que tem a família dele, tem a pessoa que está fazendo a iluminação, que tem a família dele. Então, nós somos profissionais da arte. Escolhemos ser profissionais da arte. Cada um escolhe a sua profissão, mas dentro da sua profissão, tem sim todo lá um número expressivo de pessoas que necessitam daquele salário daquela noite. Uma coisa que a pandemia deixou assim muito, muito explícita foi essa questão da cultura mesmo, né, dos profissionais da cultura, né, porque a gente olha para a cultura, a gente só vê a pessoa que canta, né, a pessoa que está em cima do palco, a gente vê o ator, né, e a pandemia, ela conseguiu mostrar o óbvio, né, que para aquela pessoa chegar naquele lugar, a última coisa que acontece é ela chegar, né, mas para ela chegar precisa ter muita gente, né. Para a Ivete Sangalo subir em cima do trio, precisa de alguém para dirigir o caminhão, por exemplo. Né? Então, essa questão cultural, ela ficou muito explícita e ela é o que você está falando, né? Ela necessita de valorização, né? Agora a gente já viu que ela existe, de quão precário tem sido olhado, né? Tem sido tratado, tem sido precarizado esse trabalho e da necessidade da valorização dos profissionais. Lu, a gente vai começar a se encaminhar para o final. Eu queria que você me dissesse duas coisas. Primeiro, eu queria que você me dissesse uma palavra que vai caracterizar o seu mandato, né, lá no dia 31 de dezembro de 2021. Né? Uma palavra que você acha que vai ser a cara do mandato da Liege, e a segunda coisa, eu queria que você dissesse o seu número. Que eu dissesse qual a última palavra? Eu não ouvi, Tereza. Seu número. Meu número, sim. Bom, eu tenho... Bom, vou fazer aqui as considerações finais, então, né? Eu penso, imagina, Roberto, disponha, viu, querido? Você tem meu número, é só me chamar se tiver mais alguma dúvida. Eu acredito que é assim, né? Nós, Tereza, e todos que estão assistindo e ouvindo, nós precisamos de, além de cotas, né? Que eu não gosto desse nome, precisamos de cadeiras reservadas para mulheres e conquistar a equidade. Não permitir que nosso discurso, nossas dores e necessidades sejam apenas pauta para os demais candidatos, para ganhar voto. Né? Mulheres negras são a maioria vítimas do feminicídio. Saúde mental para quem está na linha de frente, tratar e prevenir. Qual vai ser a minha frase? Né? Eu tenho feito aqui, junto com todas as pessoas que me acompanham na rua, nas redes sociais, uma campanha
do bem. Por que a campanha do bem? Porque é do bem querer, do bem atender, do bem-estar, do bem para que eu faço a mim, eu quero fazer a você. E não é do bem da desvalorização, é do bem realmente que necessitamos, que você necessita. E o meu número, ele é 13.100, né? E dizer que Exu não dorme, né? Exu, ele está em todos os lugares. Exu, ele é a nossa vida, né? E eu quero que cada um de vocês que está aí vote na Lourdes Liege 13.100. Dizer para vocês que transformem as nossas lutas em voto. Transformar as lutas em voto. Não basta somente eu dizer que eu sou militante, que eu sou ativista, mas faça valer realmente. Vote numa mulher, sim, porque nós precisamos de mais mulheres, sim, dentro do legislativo. Precisamos, urgente. Mas vote também numa mulher preta, porque se você quer representatividade, você precisa exercer o seu direito. Nós não temos a mesma visibilidade que todos, mas nós estamos aqui. Eu fico muito feliz de ver tantas candidatas negras, tantas mulheres, onde eu vou, onde eu passo, de estar lá, né? Se disponibilizando, saindo das suas casas, indo para o embate e indo para realmente querer ouvir cada um de vocês. Por todos os bairros que eu passei, eu sou grata. Por cada um que parou, que me ouviu. Por toda a minha equipe, por todos os meus colaboradores. Sou grata por você, Tereza, por ter permitido, né? Parabéns para você. Parabéns para a Márcia, né? Porque sem ela você não estaria aqui. Agradecer a minha família, né? Porque às vezes a gente fica muito estressado, é cansativo. Quem realmente está trabalhando, é dizer que para o próximo, para as próximas eleições, deputado, eu já tenho uma pessoa que já me pediu para auxiliá-la, inclusive, eu vou fazer questão de fazer isso, independente de onde eu estiver, porque ela merece, é uma mulher preta que sofreu muito preconceito dentro do seu município, que teve que renunciar por conta de politicagem. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Ela ficou doente. Então, isso é muito triste. Isso não é mimimi. Isso não é somente dizer. Isso acontece com muitas outras pessoas. Então, nós temos que fortalecer as candidaturas de todas as mulheres. Eu acredito que, para um próximo, a gente precisa até colocar uma psicóloga, né? Uma terapeuta, para que essas mulheres tenham onde desabafar, tenham onde se ancorar, tenham onde dizer as suas necessidades, as suas dores, os seus sofrimentos, porque é árduo. Então, a minha campanha vai ser uma campanha do bem, sempre, né? Eu sempre estou sorrindo nas redes sociais. Mas por quê? Porque eu acredito que o sorriso, ele transmite realmente aquilo que tem na minha alma. Então, esse é o meu slogan. Vamos transformar nossas lutas em voto. Faça que cada uma das minhas palavras vire um voto. Eu peço o voto de vocês, 13.100, independentemente de ser mulher, homem, né? Enfim, trans ou não. Então, eu peço Lourdes Liege, 13.100, a candidata do bem. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, né? O voto, ele não tem cor, ele não tem raça, né? Em tese, né? Ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem sexo. Mas quando a gente olha para esse voto, a gente precisa entender que, de alguma maneira, ele nos representa, né? Então, nesse momento que a gente entende, né, a função e o sentido do voto, a gente vai vendo que ele tem cor, a gente vai vendo que ele tem gênero, a gente vai vendo que ele tem classe social. Então, eu realmente espero que essa campanha, as pessoas entendam, né, a importância do voto
né, dentro deste contexto, né, mais amplo. Não é só você sair da sua casa e apertar o número, né, ou você sair da sua casa hoje em dia e escrever o número do candidato no papelzinho. Né? Isso é muito mais amplo. E é isso que vai garantir esse bem viver que você está propondo aí no seu mandato. Eu vou pedir para você me dar 5 minutinhos, que eu vou dar 2 recados, e aí eu já volto para você, tá? Tá bom. Eu quero agradecer todo mundo que veio conversar com a gente hoje, né? Dizer que eu estou sem o meu assistente preferido, que é o Davi, então é mais complexo de eu ficar lendo todo mundo que chega. Mas eu agradeço muito todo mundo que veio conversar com a gente. Eu quero convidar para a gente se encontrar amanhã no mesmo horário para conversar com a Adriana. A Adriana, ela é, como falou a Renata ontem, ela é uma mulher do bairro, ela é uma mulher do povo, né? Ela não tem essa desenvoltura, né, que as outras mulheres que passaram por aqui. Ela é realmente assim uma representante, aquela mulher que acordou e falou: não, eu tenho voz, eu tenho força, meu povo está passando por muita dificuldade e aí eu vou sair desse lugar, né, e vou me jogar num outro lugar, eu vou me candidatar. Então ela também é uma mulher muito interessante da gente vir conhecer, ouvir a história, né, e saber o que ela está propondo para Sorocaba. Quero convidar vocês também para o ato que vai acontecer no sábado, concentração às 9 horas, na Praça Fernando Prestes. É um ato em defesa da Mariana Ferrer, que foi a menina que foi estuprada, e aí, né, a saga deste ridículo estupro culposo. Então, o movimento feminista do coletivo Rosa Lilás chamou um ato, está organizando um ato para sábado. Vai ser uma caminhada, vai ser breve, porque a gente não pode mesmo com aglomeração. Então, é sábado, às 9 horas, concentração na Praça Fernando Prestes, todo mundo com as suas máscaras, com o seu álcool gel e com o seu grito, né, de indignação a respeito do que aconteceu. Porque o que aconteceu com a Mariana podia ter acontecido com qualquer uma de nós, porque nós somos mulheres. Né? Então, isso pode acontecer comigo, com a Lourdes, pode acontecer com a minha irmã, pode acontecer com a Aline que está assistindo a gente, com a nossa vizinha, com a nossa prima, com a filha do enteado de alguém que trabalha com a gente. Então, a questão da violência contra a mulher, ela é extremamente importante, e ela é importante para todas as mulheres. Não é uma luta, não é uma indignação minha, eu estou indignada, não. A luta das mulheres, essa luta quando a gente fala a respeito do patriarcado, ela nos afeta, porque ela nos oprime, ela nos cala, ela nos silencia e ela nos violenta. Oprimir e calar já é uma violência. Então, são violências físicas, são violências emocionais, são violências espirituais que vão nos afetando, né, e vão nos adoecendo. Então, para que a gente não tenha uma sociedade doente, é necessário que a gente reivindique a nossa vida e a nossa saúde. Certo? Então, eu espero vocês amanhã às 8 horas para a gente conversar com a Adriana e espero vocês no sábado na Praça Fernando Prestes. Vou voltar aqui com a Luiz Liege para ela poder falar tchau, se despedir das pessoas. Bom, muito obrigada, Tereza. Um beijo, Davi. Você não veio hoje, mas tudo bem, saudades. E agradecer a todos e todas que estão aí, que virão, e dizer para vocês que realmente saiam de casas e vão votar, por favor, porque é decisivo o voto de cada um e a necessidade de nós escolhermos e não sermos escolhidos. Muito obrigada. Boa noite, que o mundo possa nos dar um ótimo caminho, uma ótima trilha
e que ele aponte tudo aquilo que nós necessitamos, nos livre realmente daqueles que são os falsos e que nos proteja a todos os dias, a todo momento. Ogum é meu pai, Ogum é meu caminho. É nesta vida e na próxima. Axé, o Axerê, Axé, Omã. Axé. Lu, eu desejo sorte, eu desejo sucesso, sabe? Eu desejo força, e Xangô mantenha a justiça sobre a sua cabeça, ensinando ele ter serenidade, entendimento e força. Viu? Axé. Gente, que todos nós possamos dormir nessa noite com este axé e que ele nos fortaleça para que possamos votar com consciência. Eu espero todo mundo amanhã, tá bom? Um beijo. Um beijo, Lu. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã.